dia, graça e paz a todos. Ainda de pé, eu peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias no livro de Colossenses. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 3. Amém? Todos acharam? Não, se quiserem também podem acompanhar pela projeção que está passando aí. Então acompanhem comigo, com fé e atenção, a leitura da palavra de Deus. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por essa rica e maravilhosa oportunidade que temos de poder, ó Deus, estar na Tua presença, cultuarmos ao Senhor com a Tua igreja, com os nossos irmãos, ó Deus, desfrutar dessa família que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado porque o Senhor é tudo para nós. Em Ti temos todas as coisas, em Ti temos toda a sabedoria, toda a riqueza, todo o entendimento. E diante dessa verdade nós queremos meditar nesta manhã. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejamos, ó Deus, aqui edificados, confortados, consolados, exortados pela Tua palavra, e que sejamos, ó Deus, cada vez mais unidos no amor de Cristo, que saiamos daqui, Senhor, cada vez mais maduros, firmes na palavra e na fé em Ti. Esta é a minha oração, abençoe os meus irmãos, que a Tua palavra possa encontrar corações férteis, corações abertos, mentes abertas, para ouvir e que ela faça morada. Abençoe a minha vida, Senhor. Esteja comigo, apesar das minhas falhas, dos meus erros, mas usa-me para levar da Tua palavra e acalma o meu coração. Eu te louvo, agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bom, irmãos, como já tem algum tempo, desde a última mensagem, em que nós vemos aqui, estamos fazendo essa exposição do livro de Colossenses, gostaria de fazer aqui um breve resumo, para que os irmãos estejam contextualizados com o que vamos ver hoje, a partir do capítulo 2. Então, como nós vimos até aqui, durante todo o capítulo 1 dessa carta de Colossenses, Paulo ele estava preso em Roma, e ele estava ali preso por estar pregando o evangelho. E, mais uma vez, irmãos, lembre-se que Paulo ele nunca esteve ali na cidade de Colossos, ele nunca esteve pessoalmente na igreja de Colossos. Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, de quem ele ouviu o evangelho enquanto Paulo estava lá preso em Roma, Epáfras aprendeu o evangelho de Paulo enquanto Paulo estava em Éfeso, pregando o evangelho em Éfeso. E agora Epáfras vai visitar Paulo enquanto Paulo está preso ali em Roma, e ele vai levar um relatório do que está acontecendo ali na igreja de Colossos e também ali nas igrejas vizinhas, que eram as igrejas ali da cidade de Laodiceia e de Hierápolis. E Epáfras, irmãos, agora se vê numa situação muito difícil, em que ele começa agora a se deparar com heresias que vão entrando para a igreja, que vão entrando, deturpando aquele evangelho que ele havia aprendido de Paulo e que ele estava ali agora ensinando. E essas heresias, sobretudo, era um legalismo vindo da parte de alguns judeus que queriam impor ali para os irmãos alguns rituais, algumas práticas do Velho Testamento, e que Paulo agora vai falar que isso não era mais necessário, que isso não era mais preciso, uma vez que o evangelho os alcançou. E, principalmente, o que mais perturbava Epáfras era um gnosticismo.
e ainda assim era um gnosticismo iniciante, que estava ali começando, mas era um gnosticismo que causava medo, que afrontava as verdades do Evangelho. E, sobretudo, eles diziam que Jesus era uma espécie de demiurgo. E os irmãos lembram o que é um demiurgo? Os gnósticos diziam, então, que demiurgo é uma espécie de Deus inferior. Ou seja, é um Deus criado pelo próprio Deus, mas que é inferior ao Deus. Então, Jesus, sendo esse demiurgo, ele é superior a toda a criação, porque ele tem um relacionamento especial, uma intimidade com a mente de Deus, porém ele é inferior ao próprio Deus. Por isso, então, Jesus ele cria todas as coisas, ele põe a mão na massa, cria o mundo, tudo que a gente pode ver e tocar. Mas com isso, eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus não era Deus assim como Deus o é. Ele era apenas um ser evoluído, criado pelo próprio Deus. E isso, Paulo, quando recebe, então, esse relatório da parte de Epáfras, ele gasta toda a sua energia, todo o esforço de Paulo nessa epístola, não é outro senão o de exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que muitos teólogos consideram essa carta de Colossenses a carta mais cristológica de toda a Bíblia. Porque toda a energia de Paulo, todo o pensamento dele aqui não é outro senão de colocar Cristo no centro da vida e de moldar a nossa cosmovisão em torno da pessoa de Jesus Cristo. Tudo deve convergir em torno de Cristo. Então, Paulo passa todo o capítulo 1 quebrando essas heresias que estavam entrando ali. E ele diz, então, dos versos 1 ao 12, ele prega a respeito do Evangelho. Ele fala a respeito de como Cristo transforma a vida dos moradores ali daquela cidade de Colossos, em que Epáfras havia pregado o Evangelho, e que diz que Jesus os tirou de um lugar e o transportou para outro, tirou das trevas e o levou para o reino do seu Filho amado. Dos versos 13 a 14, Paulo destaca a preeminência de Cristo sobre a redenção. Ou seja, é através da obra de Cristo na cruz que nós temos, então, a remissão pelos nossos pecados. É Cristo na cruz que leva os nossos pecados, nos dando, então, esse livre acesso ao trono de Deus. Do verso 15 a 17, Paulo também enfatiza que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus que não pode ser visto. E ele e o Pai são um, e que ele tem a preeminência, a supremacia sobre toda a criação, pois ele é o autor da criação. Então, todas as coisas foram feitas por ele e para a sua glória, por meio da sua graça e misericórdia. E dos versos 18 a 23, Paulo enfatiza agora a supremacia de Cristo sobre a igreja, sobre o corpo. E ele vai dizer que Cristo, então, deve ser o centro do culto. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, todo louvor, toda oferta, toda mensagem, toda pregação deve convergir em Cristo. Cristo é o centro da igreja, não é o pastor, não é a banda, não é qualquer outra coisa senão Cristo. Ele é quem governa a igreja. Então, a partir dos versos 24, Paulo ele começa agora a destacar o seu ministério. Ele começa a dar testemunho acerca do seu ministério, do seu próprio ministério em favor da igreja. E ele faz isso desde os versos 24 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2, que nós lemos agora. Então, Paulo está dando testemunho acerca do seu próprio ministério em favor do evangelho. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia ela tem essas divisões e subdivisões que nós encontramos aí em capítulos e versículos. Isso nos ajuda, nos possibilita encontrar com mais facilidade alguns versículos, alguma passagem. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Vocês conseguem encontrar com mais facilidade justamente porque tem essas divisões e subdivisões. Mas nem sempre foi assim, irmãos. A Bíblia, antigamente, era tipo vários rolos, como esse que está aparecendo agora para vocês. E dependendo, então, ali da passagem que deveria ser lida, o sacerdote, então, ele deveria pegar aquele rolo e desenrolar ele ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Com isso, então, ele deveria ter uma intimidade, um conhecimento muito grande para que ele pegasse, primeiramente, o rolo certo que ele deveria ler e também para que lado ele deveria
desenrolar mais aquele rolo. Então, justamente por conta essas subdivisões, a gente consegue encontrar esses textos com mais facilidades. Porém, essas subdivisões que a Bíblia nos apresenta hoje, que nos foi feita por meio de homens, nem sempre elas estão muito precisas quanto ao seu contexto, né? Então, para a gente entender exatamente o que a gente começou a ler hoje no capítulo 2, a gente precisa voltar ao capítulo anterior, no capítulo 1, dos versos 28 a 29, que nos ajuda a entender o contexto melhor dessa passagem. Então, acompanhe comigo aí a leitura do capítulo 1, dos versos 28 a 29. Diz assim: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, como eu falei, irmãos, aqui, Paulo ele está dando esse testemunho acerca do seu próprio ministério em favor da igreja, em prol do crescimento do evangelho. E Paulo ele faz isso, como ele diz aí, lutando, se esforçando, se afadigando. E essas são expressões que são usadas de um vocabulário de um atleta. Um atleta que luta e se esforça com todas as suas forças para poder alcançar o prêmio. É aquele atleta, pense em uma Olimpíada, um atleta que treina, que se esforça a fim de alcançar o primeiro lugar. Esse é o vocabulário que Paulo usa aqui. Ele se esforça, ele luta com todas as suas forças para que ele possa, então, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Então, Paulo entende que o crescimento na vida espiritual, ele exige esforços. Não basta simplesmente eu ficar com os meus braços cruzados, esperando, né, as coisas acontecerem. Né? Eu devo, assim, então, como um atleta que treina, que luta, que se esforça, eu também devo, assim, lutar, me esforçar, combater o pecado. Eu não posso ficar simplesmente de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Exige de mim também uma entrega, uma força. E Paulo fala isso, que ele luta com a força que poderosamente atua nele. E essa força é de Cristo. Por isso, Paulo tem a certeza de que ele pode combater esse pecado, ele pode combater as lutas, mas ele diz que exige sim de nós também esforços. E ele fala isso e ele faz orando sem cessar. E Paulo faz isso, irmãos, tudo com um propósito. Como eu falei aí, no versos 28, ele diz assim: para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E a palavra perfeito, irmão, não significa alguém sem pecado, alguém perfeito, que não erra, que não tem erros, que não tem pecado. Mas a palavra perfeita que Paulo está usando aqui, ele está se referindo a alguém que tem maturidade. Então, o objetivo de Paulo é que todos sejam maduros, que todos tenham uma fé madura em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra perfeito aqui em Cristo quer dizer que é alguém amadurecido em seu caráter, que é alguém amadurecido em sua personalidade, tendo Cristo como seu supremo modelo. Então, aí sim, agora Paulo inicia o capítulo 2 dizendo: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então ele continua usando o mesmo vocabulário. Ele continua dizendo que ele luta, que ele se esforça para que todos possam alcançar essa maturidade que ele disse nos versos anteriores. E Paulo, então, ele se agoniza em oração. E o objetivo de Paulo aqui é para que todos alcancem esse amadurecimento em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que, através das suas funções pastorais, como a de orar e interceder, isso não fica somente restrito àqueles a quem ele conhece pessoalmente, aquelas igrejas em que ele fundou ou que ele visitou pessoalmente. Ele também direciona o seu tempo de oração, as suas funções pastorais, até mesmo aqueles que ele não conhecia. Como eu falei, lembrem-se que Paulo nunca esteve em Colossenses, como ele diz aqui, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo ele está falando até agora, então,
do que nós vimos de um modo geral. Ele está dando aqui testemunho do seu ministério, ele está dizendo que ele ora, que ele se afadiga em oração por todos eles, mas agora ele passa de uma forma intencional, de uma forma direcionada a dizer, especialmente pelos irmãos em Colossos, mesmo que ele não o conhecia. Ele passa agora, então, a estabelecer um vínculo pessoal entre os seus leitores, a quem ele está direcionando essa carta. E Paulo, agora, ele passa a ser mais intencional. E ele ora não só pelos irmãos a quem ele está direcionando ali em Colossos, mas também pelos irmãos de Laodiceia. E muito provavelmente também pelos irmãos de Hierápolis, como ele diz no capítulo 4, que nos dá realmente essa ideia, então, de que Epáfras, ele era o pastor e fundador dessas igrejas, que eram vizinhas, cidades vizinhas, pois essas cartas elas deviam circular entre si. Elas deviam, então, ser um ler a carta de Laodiceia, o outro ler a carta de Colossos. Ou seja, hoje nós não temos acesso a essa carta que Paulo enviou a essas outras igrejas, mas nós temos a carta que Paulo enviou a Colossos. Mas ele diz que essas cartas deviam circular entre si, nos dando então essa ideia de que Epáfras era o mesmo autor, o mesmo fundador e o pastor dessas igrejas. Mas agora, meus irmãos, o mais importante é nós sabermos o teor da oração de Paulo. O mais importante, então, é nós saber pelo que Paulo ora. Porque ele diz aí, né, no início do verso 1, quero que vocês saibam. Então, ele está chamando a atenção dos irmãos para a importância daquilo que ele vai dizer logo em seguida. Então, a gente deve pensar qual é o motivo da oração de Paulo. Pelo que Paulo ora? E eu quero trazer aqui 3 pontos dessa oração de Paulo. O primeiro ponto, Paulo ora por um encorajamento espiritual. O segundo ponto, Paulo ora por um intenso amor fraternal. E o terceiro ponto, Paulo ora por um forte entendimento espiritual. E nós vamos então aprender aqui um pouco com cada um desses pontos. O primeiro ponto da oração de Paulo, Paulo ora por um encorajamento espiritual. E ele diz aí, conforme está destacado, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. E essa palavra, irmãos, fortalecidos, que Paulo usa aí, tem o sentido de exortar, tem o sentido de encorajar, de animar um irmão. E esse sentido de encorajar, de animar o irmão, significa dar a ele um novo coração. Mas a gente não deve entender aqui essa palavra coração no seu sentido literal. Como se Paulo realmente estivesse falando, vou te dar um novo coração, vou te dar um novo órgão, como se estivesse fazendo um transplante de órgão. Não, a palavra aqui, coração, muitas vezes também como a Bíblia usa a palavra mente, espírito, está se referindo a algo imaterial. Está se referindo a tudo aquilo que nos representa a parte do corpo. Ou seja, é tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, mas a sua parte imaterial. Tudo aquilo que nos representa fora do nosso corpo. Ou seja, está falando a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de como nós nos sentimos. Essa é a ideia que Paulo está falando aqui quando diz que quer dar um novo coração, um novo ânimo, um novo espírito. Então, a oração de Paulo é que tenhamos um coração fortalecido, que tenhamos uma mente forte, um espírito forte, a fim de que nós não sejamos, então, enfraquecidos, a fim de que nós não sejamos enganados facilmente, a fim de que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa é a intenção de Paulo, para que nós tenhamos um coração forte, um espírito e uma mente forte. Paulo ora para que nós tenhamos um coração fortalecido, para que nós não sejamos desanimados. Porque corações desanimados, irmãos, geram um pessimismo dentro da igreja. Corações desanimados geram uma depressão espiritual. E essa depressão espiritual, esse coração desanimado, é um campo fértil para que o inimigo possa semear o joio doutrinário. Esse coração desanimado, esse coração abatido, é um campo fértil para que o inimigo possa semear o joio entre os irmãos. E isso, consequentemente, leva a um abatimento de alma.
leva a um esfriamento da fé, um esfriamento do amor entre os irmãos. E agora, irmãos, como que nós combatemos isso? Como que nós nos fortalecemos para combater, para que nós não sejamos desanimados, para que nós não sejamos encontrados com esse coração desanimado, enfraquecido? E a resposta é através da comunhão dos santos, através desse meio de graça que Deus nos deu, através da comunhão entre os irmãos. Nós devemos, então, irmãos, aproveitar cada oportunidade que nós temos para poder estar junto do povo de Deus. E eu falo cada oportunidade, irmãos, literalmente. É poder aproveitar cada oportunidade para poder estar junto do corpo de Cristo. Então vai ter o junta panela, vou estar junto, estamos dentro. Vai ter um estudo na casa de algum irmão, vou estar lá. Vai ter um chá de fralda, chá de panela, que às vezes os homens não gostam muito disso, mas eu vou estar lá. Vai ter o futebol dos homens, estudo das mulheres, orações. Cada oportunidade, irmãos, nós devemos aproveitar para estar junto do povo de Deus. Qualquer coisa deve ser motivo para nós nos ajuntarmos. Qualquer coisa deve ser motivo para estar junto do povo de Deus, porque isso é o que nos fortalece. E eu sei, irmãos, que a rotina nossa aqui no Japão é muito puxada. A gente trabalha demais, fica muito cansado. Eu mesmo faço uma média aqui de 6 horas de zangueu por dia. Eu sei que tem outros irmãos aqui que fazem a mesma coisa também. Mas eu não vejo a hora de chegar o dia do estudo dos homens lá na casa do pastor Glauber. Eu não vejo a hora de chegar a qualquer evento que esteja marcado só para poder estar junto do povo de Deus. Só para poder estar junto com os meus irmãos. Porque isso é o que me fortalece. Isso é o que me dá ânimo para continuar. Então, irmãos e irmãos, não negligenciem, nem subestimem a comunhão dos santos. Se esforcem para estar junto do povo de Deus. Se esforcem para ter comunhão. Isso é o que nós devemos obter desse meio de graça que Deus nos deu. Da comunhão entre os irmãos. Desse relacionamento intencional. Nessas reuniões que nós temos lá na casa do pastor Glauber, nas reuniões dos homens, nós fomos ali desafiados, encorajados a ter realmente esse intenso relacionamento, esse amor intencional uns com os outros, a fim de que a gente se procure durante a semana, que a gente ligue uns para os outros, que a gente possa saber como está a sua luta, o que você tem passado, para que a gente possa orar juntos. E eu tive aqui o privilégio de poder fazer isso com alguns irmãos, de ligar, de poder conversar. Espero que os irmãos estejam fazendo isso, porque é um meio de graça maravilhoso que Deus nos deu. E saber que nós não estamos sozinhos, saber que nós temos alguém que luta conosco as mesmas lutas e ora por nós. Isso, irmãos, é o que nos fortalece. Isso é o que nos dá ânimo. E é justamente isso, irmãos, que é demonstrar o amor pelo próximo. É demonstrar amor pelo meu irmão, que diz que eu me preocupo com você, eu me preocupo com as suas lutas, eu gasto tempo com você. E esse é o segundo ponto da oração de Paulo que eu gostaria de destacar. Paulo ora por um intenso amor fraternal. E ele diz aí, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor. E aqui, irmãos, não é qualquer tipo de amor. Não é um amor como dizem, como o mundo diz por aí, como os coaches, os terapeutas de hoje em dia dizem que você deve se amar em primeiro lugar, que você deve procurar primeiramente o seu próprio prazer, o seu próprio bem-estar. Não é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui. Também não é um amor pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas, pelaquilo que eu posso obter. E sim, irmãos, é um sentido de amor por todos os santos. E santos, como nós vimos aqui, são aqueles separados do mundo. São aqueles que são separados para louvar ao Senhor. São os nossos irmãos. Então, é esse amor intencional, esse amor fraternal que Paulo está dizendo aqui. Isso sim, irmãos, é um intenso amor fraternal. E esse amor fraternal fala de um relacionamento horizontal. Fala de um relacionamento intencional, pessoal, uns com os outros. Ou seja, ninguém pode considerar-se verdadeiramente um cristão se não tem fé em Jesus Cristo e não tem amor pelos irmãos. Ou seja, é um relacionamento horizontal. A fé diz a respeito de um
um relacionamento vertical. A minha fé me liga a Jesus. Agora, o meu amor me liga aos meus irmãos. Um relacionamento horizontal, um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que suporta, um amor que supre as necessidades. Paulo nos dá uma definição muito clara, irmãos, do que é amor. Em 1 Coríntios 13, dos versos 4 a 8, ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E esse amor que Paulo está falando aqui, irmãos, muitas vezes a gente usa esse versículo para dizer apenas de um relacionamento conjugal, um relacionamento entre o homem e a mulher. Mas aqui Paulo está falando de um amor por todos os santos. Paulo está falando de um amor pelo irmão, um relacionamento intencional, um amor que supre, um amor que suporta, um amor que se doa. Esse é o tipo de relacionamento que nós devemos ter uns com os outros e com a igreja e com o corpo de Cristo. A maioria de nós, a maioria dos cristãos por aí conhece aquele versículo de cor, de João 3,16. Eu tenho certeza que todos aqui podem dizer ele de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali está dizendo do amor de Deus. Mas 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Um cristão maduro dá a sua vida pelos seus irmãos. Um cristão maduro, ele supre as necessidades em amor do seu irmão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz que um cristão maduro demonstra o amor de 3 formas: tendo o coração aberto, sempre disposto a perdoar, tendo as portas abertas, sendo ali solícito e sempre demonstrando hospitalidade, e tendo o bolso aberto, sendo generoso nas suas doações, sendo generoso nas suas ofertas, suprindo as necessidades dos seus irmãos. Isso, irmãos, é demonstrar amor. Isso é desenvolver um amor pelo próximo, pelos irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Um amor que não pensa em si próprio, nos seus próprios interesses. Um amor que não pensa em si, em primeiro lugar, mas um amor que coloca o outro em primeiro lugar. Aquela expressão que a gente sempre usa aqui, que o pastor Glauber sempre diz, que o amor deve ser outrocêntrico. Ele deve colocar o outro em primeiro lugar. O amor não deve estar centrado em mim mesmo. E também aquele conceito de C.S. Lewis traz no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Eu já disse aqui algumas vezes, eu quero repetir para os irmãos. C.S. Lewis, no seu livro, ele traz uma ideia e ele diz que uma família cristã deveria viver um padrão de vida um pouco menor do que uma família não cristã com a mesma renda. Ou seja, 2 famílias com a mesma renda, uma cristã, outra não cristã. Essa família cristã deveria viver um padrão de vida um pouco menor do que essa família não cristã, a fim de que ele possa suprir as necessidades dos seus irmãos. Isso está dizendo que famílias cristãs deveriam estar muito mais preocupadas com a dor e o sofrimento do próximo. Que famílias cristãs deveriam estar muito mais preocupadas em ajuntar, não somente para suprir as suas necessidades, mas também para suprir uma eventual necessidade de um irmão. Mas será, irmãos, que nós temos vivido isso? Será, irmãos, que essa tem sido uma realidade nossa? Ou será que isso fica apenas na parte teórica, fica apenas da boca para fora? Hoje nós estamos muito mais preocupados com o nosso conforto, com o nosso próprio bem-estar. Nós estamos muito mais preocupados em termos a nossa própria casa, nós estamos muito mais preocupados em ter um carro bom, nós estamos muito mais preocupados em ter os equipamentos de última geração, porque, afinal de contas, eu mereço,
Eu trabalho demais, eu mereço ter essas coisas. Eu trabalho tanto e nada mais justo do que eu ter essas coisas. Eu não quero que vocês me entendam mal, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado você desejar ter uma casa, você desejar ter um carro bom. Não estou dizendo que é errado você desejar ter essas coisas. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos que somos apenas mordomos de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos que, na verdade, nós não merecemos coisa alguma. E tudo o que temos é pela graça e misericórdia de Deus. O pastor Glauber fala uma frase aqui de um puritano que diz que qualquer coisa desse lado do inferno é pura graça. Ou seja, entendendo isso, irmãos, entendendo esse princípio, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que temos, seja o mínimo que for. E não necessariamente, como eu falei, é errado você desejar ter essas coisas, de ter uma casa própria, de ter bens. Mas a questão é, irmãos, além disso, o quanto que eu tenho sido generoso com a obra de Deus. A questão é, além disso, o quanto eu tenho pensado nas necessidades dos meus irmãos. O quanto eu tenho procurado supri-las em amor, doando também dos meus recursos. E o quanto eu tenho sido generoso nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Porque, primeiramente, você deve entender que você é um mordomo de Deus. Ou será que nós vivemos centrados só em nós mesmos, procurando enriquecer, em ajuntar cada vez mais riquezas, somente ajuntar e enriquecer? Porque o irmão que vive nessa busca desenfreada de ficar rico, de ajuntar, de se enriquecer, ele está com sua cosmovisão totalmente em desacordo com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que aqueles que buscam ficar ricos, eles caem em armadilhas. A Bíblia diz que aqueles que buscam ficar ricos ficam cegos e fazem do dinheiro o seu próprio Deus. Mas aí vocês podem estar se perguntando aí, irmão, vai falar sobre dinheiro agora que virou o Edir Macedo reformado? Irmãos, a verdade é que dinheiro é um assunto muito espiritual. E Jesus disse que nós não devemos viver preocupados em ajuntar tesouros aqui nessa terra, onde a ferrugem e a traça consomem, mas que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não destroem e os ladrões não roubam. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E eu estou falando isso, irmãos, aqui porque todas as vezes que nós temos a nossa Assembleia Geral e nos é apresentado o relatório sobre as finanças da igreja, me dá um aperto no coração, irmãos, me dá uma tristeza no coração. De ver que muitas vezes a igreja tem passado o mês no vermelho. De ver que no final do ano, no balanço geral, a igreja tem passado o ano no vermelho. E como eu falei, irmãos, a verdade é que dinheiro é um assunto muito espiritual. Mais espiritual do que a gente imagina. Porque isso demonstra como está o nosso coração. Isso demonstra como está a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Eu gostaria de gastar um tempinho aqui falando sobre isso. O problema é que muitas vezes a gente tem medo de falar sobre esses assuntos, de tratar sobre dinheiro, para que a gente não seja associado a essa maldita e diabólica teologia da prosperidade. A gente tem medo de ser associado a esses falsos mestres que só pensam em dinheiro, que só querem usurpar do seu povo, para que eles mesmos próprios se enriquecem. Mas, irmãos, nós não devemos basear por que eles dizem, mas sim pelo que a Bíblia diz. E até mesmo o próprio versículo que nós usamos aqui, que eles pegaram para si esses versículos, esses falsos mestres, pegaram para si essas passagens que falam a respeito de dinheiro, que falam a respeito de prosperidade, e usurparam dele e deturparam a verdade contida através desses versículos. O próprio versículo que nós lemos aqui, na hora das ofertas, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas se nós voltarmos um versículo, no 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente.
E esses falsos mestres dessa maldita teologia da prosperidade, eles usam esses versículos dizendo que quanto mais você der, mais Deus vai te retribuir. Eles usam isso para dizer que quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Eles fazem essa troca com Deus, essa barganha com Deus, para dizer que quanto mais eu der, ou seja, eu dou esperando receber mais. Mas aí você pensa, não é isso que o versículo está dizendo? O versículo não está dizendo aí que aquele que semear com fartura também colherá fartamente? Mas a gente precisa entender, irmãos, o contexto dessa passagem. E para entendermos isso melhor, nós precisamos voltar no capítulo 8 de 2 Coríntios. E os 5 primeiros versos do capítulo 8 de 2 Coríntios nos ajudam a entender um pouco desse contexto. E ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente o fizeram que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, o contexto do que estava acontecendo ali, irmãos, Paulo estava levantando ofertas para as igrejas pobres da Judéia. E ele dá testemunho de como os irmãos ali da Macedônia, apesar também da sua pobreza, eles contribuíram generosamente para isso. E eles não somente contribuíram, mas diz aí que eles suplicaram pelo privilégio da assistência aos santos. Eles suplicaram o privilégio de participar dessa contribuição para suprir as necessidades dos seus irmãos. E Paulo fala isso também agora na igreja de Coríntio, a quem ele está direcionando essa carta. E ele lembra que os próprios coríntios também fizeram esse voto. E ele fala aí no capítulo 9, no versículo 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então, aí agora entra o versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, sim, irmãos, é verdade que Deus dá mais àqueles que ofertam com maior generosidade, mas não com um objetivo egoísta. Deus, ele dá mais para quem ele vê que tem esse coração generoso. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, ele pode te dar riquezas. É Deus quem faz povos levantarem e caírem. É Deus quem levanta reis. É Deus que é o dono do ouro e da prata. Então, sim, ele pode te dar mais através da sua maior generosidade. Mas, como eu falei, não para um fim egoísta. Não para um fim em mim, um fim em si próprio, do que eu estou dando para poder receber mais em troca. Não com o propósito de que agora eu recebi mais para o meu próprio prazer, para o meu próprio bem-estar, ou para eu gastar como eu quiser. O objetivo, irmãos, como Paulo diz aqui, o propósito disso é para que eu use esses recursos para abençoar a obra de Deus. O objetivo é que cada vez eu sendo mais generoso, Deus vai suprir cada vez mais as necessidades dos meus irmãos através das minhas ofertas. E Ele vai me dar cada vez mais, porque eu tenho um coração generoso, disposto a suprir as necessidades dos meus irmãos, para sustentar uma obra missionária, para sustentar um missionário no campo, para abrir uma nova igreja. Isso é o objetivo, para que o reino de Deus se expanda. Esse é o objetivo, irmãos. Não para um fim egoísta, mas para demonstrar um amor com a obra de Deus, um amor com o meu próximo. E agora, irmãos, é que vem a parte difícil. Agora é que vem a pedrada mesmo. Porque, olhando para esses textos, olhando para o contexto disso e olhando para isso, esse é o relatório da última assembleia que nós tivemos. E esse relatório diz respeito à entrada e saída dos recursos da igreja do ano passado.
E reparem aí, a linha laranjada é as saídas e a linha azul é a entrada. E no final do ano, a igreja passou com um balanço aí de 23 mil negativos. E esse relatório é até maio deste ano. E percebam que as entradas continuam menores do que a saída. A igreja continua passando no vermelho. Então, irmãos, como eu falei, olhando para esses textos que nós vimos e olhando para esses relatórios, a realidade, e é uma triste realidade, é que nós não somos uma igreja generosa. Nós não temos sido uma igreja generosa. Muitas vezes, irmãos, nós nos orgulhamos de termos uma doutrina correta, nós nos orgulhamos de termos a doutrina ortodoxa ligada à reforma protestante. E isso, sim, é muito importante e é fundamental, mas isso não é tudo, irmãos. Porque nós estamos falhando na generosidade, nós estamos falhando no amor, nós estamos falhando em suprir as necessidades da igreja, em suprir o amor, em suprir, através do amor, as necessidades do nosso próximo. E o amor, irmãos, é o oxigênio da igreja. É o amor que move todas as coisas. E temos falhado nisso, temos falhado em entendermos o que significa termos mordomos de Deus. Porque quando entendermos isso, irmãos, vai tirar o cadeado do bolso de muita gente, eu tenho certeza. Porque você vai entender que tudo que você tem é de Deus. E isso para suprir a obra de Deus. E Deus, assim, através de conhecer o seu coração, vai suprir também as suas necessidades. Temos que reconhecer, irmão, olhando para esses gráficos, olhando para essa realidade, que nós temos falhado nesse amor sacrificial. Nós temos falhado na generosidade, no amor que supre as necessidades uns dos outros. Porque, como, irmãos, dessa forma, como nós poderemos cumprir o chamado de Cristo para abençoar as nações? Como que nós poderemos abençoar uma obra missionária? Como que nós poderemos enviar um missionário para uma obra de implantação de igreja desse jeito, passando o mês no vermelho? Nós não vamos conseguir. Nós vimos aqui, o Felipe passou os vídeos da igreja lá na Índia. Como que nós poderemos abençoar algum irmão através de ofertas, não simplesmente através de orações? Nós devemos sim orar, mas também devemos suprir as necessidades daqueles irmãos que estão passando por dificuldades, nós vimos ali. Mas como que nós vamos poder fazer isso, irmãos? Passando o mês no vermelho? Não tem como. Muitas vezes aqui também nós oramos para que Deus nos abençoe, para que a gente consiga um salão próprio ou um salão fixo, para que a gente possa cultuar a Deus no mesmo lugar sempre, para não ter que ficar toda semana nesse vai para lá, vem para cá, desmontando e montando equipamentos. Mas como que nós poderemos fazer isso? Passando mês após mês no vermelho? É vergonhoso até, irmãos, dizermos isso. É vergonhoso reconhecermos essa realidade. E se não fosse um pouco da reserva que a igreja tem, a igreja não teria nem condições de pagar as despesas do mês. E eu estou dizendo isso aqui, irmãos, e verdade, eu orei muito para poder trazer essa palavra aqui hoje. Eu orei muito pedindo a Deus que me dê sabedoria, discernimento e coragem para poder estar dizendo tudo isso aqui. E eu espero que os irmãos ouçam tudo isso, irmãos, como uma exortação piedosa. Porque o meu objetivo aqui é, como Paulo diz ali aos irmãos em Colossenses, a fim de que todos nós alcancemos a maturidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre o dinheiro. Então eu espero que os irmãos ouçam essas palavras como uma exortação piedosa, em amor, para que todos nós possamos então estarmos unidos, para que todos nós possamos estar crescendo no vínculo do amor, desse amor sacrificial. Agora, como que nós podemos então melhorar isso na prática? Como que nós podemos crescer nessa generosidade? O apóstolo Paulo nos dá uma orientação de como devemos fazer isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, nos versos 1 e 2. Ele diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, que nós aprendemos é que isso é uma ordenança. Paulo ele está sendo autoritário aqui. Paulo ele está falando,
no imperativo. Quanto à coleta, façam como ordenei. Ou seja, não há outra opção aqui, não há opção de não fazer. Deve ser feito. Agora a pergunta que deve estar na nossa mente, então, é como deve ser feito? Como nós podemos fazer isso? E ele diz aí, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, ou seja, a oferta deve ser algo deliberado. A oferta deve ser algo intencional, separado de antemão. Então, você decide fazer isso de antemão, na sua casa. Você já vem com essa oferta preparada, com o valor que você estipulou dar. E Paulo fala que isso deve ser feito de acordo com a sua renda. Ou seja, aqueles que ganham mais têm a oportunidade, o privilégio de ofertar mais. E aqueles que ganham menos, ofertam menos. O que deve haver aqui, irmãos, é um senso de proporcionalidade. Cada um dê conforme, de acordo com a sua renda. É um senso de proporcionalidade. Então, daí entra o versículo que nós usamos aqui, de 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, lembrando, irmãos, que nós devemos pensar sempre com generosidade. Eu devo pensar com o meu coração generoso, com o meu coração regenerado. Agora, se eu olho para o lado e vejo meu irmão dando 1.000 e eu dou 10.000, eu posso pensar, poxa, eu estou sendo generoso, né? Porque, afinal, eu estou dando mais. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, do senso de proporcionalidade. Aí a pessoa ganha 300.000 por mês e dá 10.000 e acha que está sendo generoso? Acha mesmo que está agindo com proporcionalidade, com alegria no coração? Isso é ter alegria no coração? 2 princípios que eu trago para mim a respeito dessas questões sobre as ofertas, que é a respeito das primícias e dos 10%. Então, assim como no Antigo Testamento, que eles tinham, desse princípio, de tirar das primícias, dos primeiros frutos das suas colheitas, dos primeiros animais do rebanho, e davam 10% ao Senhor, eu também faço isso porque eu acho que esses 10% são algo justo, que nós podemos manter hoje. Então, assim que eu recebo o meu salário, eu tiro esses 10%, porque se eu deixar para tirar depois, se eu deixar para dar no final do mês, não vai sobrar. Não vai ter como eu dar e eu não vou poder estar sendo generoso. Eu não vou ter essa oportunidade de estar sendo generoso. Como que eu vou poder fazer isso? Isso, irmãos, eu faço desde quando eu era de igreja pentecostal. Então, quando eu vim para a igreja reformada, a minha consciência não me deixa fazer de outra forma, porque antes eu fazia pelas motivações erradas, porque eu era ensinado de forma errada. Mas agora que eu conheço a verdade, eu sei que eu não estou financiando doutrinas erradas, eu sei que eu não estou dando dinheiro para falsos mestres, então a minha consciência não me deixa fazer menos do que isso. Mas eu não sei o que acontece, irmãos, que as pessoas, quando vêm para a fé reformada, parece que deixam de dar oferta, acham que não precisam mais ofertar, ou realmente dão do que sobra. Antes davam com as motivações erradas, as mais possíveis, as mais variadas possíveis. Elas davam querendo então fazer essa barganha com Deus, davam querendo fazer essa troca, ou davam por medo do devorador, qualquer outra coisa, mas davam. Mas agora que elas têm o conhecimento da verdade, elas param de dar, eu não consigo entender. Então agora, irmãos, o que eu devo fazer é pensar com alegria, generosidade no coração, e dar com esse propósito de saber que o que eu tenho foi Deus que me deu. E eu sou salvo pelo amor sacrificial de Cristo. Nada mais do que eu possa fazer é ofertar a Ele parte daquilo que Ele me deu. E eu sei, irmãos, que nós devemos entender que nós não somos merecedores de nada. Eu sei que tudo o que eu tenho é de Deus, eu sou apenas um mordomo de Deus. É esse o princípio que nós devemos pensar no que se trata a ofertas. Mas talvez aí você pense, mas se eu der agora, vai me faltar no final do mês. Se eu der agora, eu não vou conseguir suprir os compromissos financeiros que eu fiz. Por isso que eu falei, irmãos, que dinheiro é um assunto muito espiritual. Mais espiritual realmente do que a gente pensa. Porque isso justamente fala de como está o nosso coração. Fala de como está a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque a Bíblia diz e nos garante que Deus é o Deus que cuida das aves, o Deus é o Deus que cuida das flores dos campos, que dá a elas o alimento, que dá a eles do que vestir.
quanto mais também Ele cuidará de nós. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, é confiar nele. Como diz Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o que nós temos que fazer é confiar em Deus. Tendo de comer e divertir, estáis, pois, satisfeito. Como o Nico diz, né, o Augusto Nicodemos, Deus ele nos garantiu o pão nosso de cada dia, não o pudim nosso de cada dia. Então, nós devemos estar confiantes de que aquilo que precisamos, Deus vai nos suprir. Nós devemos, então, ser gratos a Deus pelo que temos e sermos generosos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas dizendo isso, irmãos, voltando agora para o nosso texto, o último ponto da oração de Paulo que eu gostaria de destacar, Paulo ora para que nós tenhamos um forte entendimento espiritual. E ele diz aí, né? Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. A igreja precisa ter discernimento. A igreja precisa estar firmada, ser madura nas suas doutrinas, para que não seja levada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, ou para que seja vulneráveis às sutilezas dos falsos mestres. Nós devemos ter um forte entendimento espiritual. A igreja precisa ter convicção para entender e compreender a Cristo em todas o tesouro, em toda a sabedoria de Deus está escondido. A mensagem da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é sobre Cristo. A Bíblia fala a respeito de Cristo, em quem todo o mistério de Deus está escondido. Como o pastor Glauber pregou esses dias aí para trás, falando que toda a mensagem da Bíblia é a respeito de Cristo. A mensagem de Noé não é sobre um homem bom que foi livre do ser morto no dilúvio, mas é a respeito da preservação da semente da mulher que foi prometida em Gênesis 3,15. A história de Davi não é sobre um rei segundo o coração de Deus, mas é sobre a promessa de seu descendente, do Messias, que assentaria no trono e reinaria, governaria todas as coisas. E isso tudo, toda a Bíblia, a história da Bíblia se converge em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala aí que o pleno conhecimento de Deus, o mistério de Deus está em Cristo. Aqui Paulo está mais uma vez, então, repetindo o que ele já disse também nos versos anteriores, no capítulo 1, nos versos 27 e 28. Porém, que ele só está invertendo a ordem. E ele diz aí, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, e é Cristo em vocês a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Ou seja, é em Cristo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento divino estão depositados. Antes, de forma oculta, porque eles não tinham toda a revelação de Deus como nós a temos hoje. A Bíblia é a revelação completa de Deus. E nós devemos agora, então, conhecer a Cristo. E como nós conhecemos isso? Através de meditarmos, através de nos esforçarmos, como Paulo disse lá no início, de nos esforçarmos em buscarmos, em conhecermos, em ler a palavra, em orar. É esse o objetivo de Paulo, apresentar todo homem perfeito em Cristo. E lembrem-se, perfeito quer dizer amadurecido. Amadurecido em todo o seu caráter, amadurecido em toda a sua personalidade. E isso somente através de Cristo. Não há outra forma, não há outra fonte de conhecimento de Deus senão em Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a buscarmos essa fonte de conhecimento. Que Deus nos ajude cada dia mais a nos esforçarmos, a lutarmos para sermos amorosos, generosos, para que tenhamos esse amor intencional, para que consigamos aqui crescer cada vez mais e sermos conhecidos não apenas como uma igreja ortodoxa, mas uma igreja generosa,
uma igreja que supre as necessidades em amor, uma igreja que tem uma comunhão intencional, uma igreja que busca um relacionamento intencional. Esta é a minha oração nesta manhã, pedindo que Deus nos ajude. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez.